pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova do concurso da Unicamp 2022 para nível superior. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 17, que foi uma questão que envolveu o máximo divisor comum. Bora lá? Tem-se ao todo 1.500 unidades de certo produto, sendo a quinta parte no tamanho pequeno, a terça parte do restante no tamanho grande e as demais unidades no tamanho médio. Pretende-se dividir as 1.500 unidades do produto em o maior número de grupos possível, de modo que cada grupo tenha x unidades do produto no tamanho pequeno, y unidades no tamanho médio e z unidades no tamanho grande, não restando unidades do produto nessa divisão. Nesse caso, a diferença y menos x deverá ser igual a qual desses daqui? Bom, gente, vamos tomar as informações que o texto deu para a gente. Ele está dizendo que nós temos aqui um total de unidades igual a 1.500 unidades. Ele informou que nós temos aqui unidades do tamanho pequeno, do tamanho grande e do tamanho médio. Então, vamos marcar aqui, unidades no tamanho pequeno, no tamanho médio e no tamanho grande. Foi informado que a quinta parte desse total aqui está no tamanho pequeno. Então, a quinta parte é 1/5, e é 1/5 do total. E o total é 1.500, portanto, vai ser 1/5 de 1.500. De matemática é vezes, portanto, vai ser 1/5 de 1.500. E 1/5 de 1.500 vai ser quanto? É 1.500 dividido por 5, e isso vai dar 300. Agora, a gente sabe que são 300 unidades aqui, dessas 1.500, que estão no tamanho pequeno. Mas ele informou que a terça parte do restante está no tamanho grande. Então, no tamanho grande aqui é a terça parte. A terça parte é 1/3. Então, é 1/3, mas repare que ele está informando que é a terça parte do restante. E qual vai ser esse restante? Ora, se a gente já sabe que tem 300 no tamanho pequeno e o total é 1.500, então o restante vai ser 1.500 menos 300, restaram 1.200. Então, no tamanho grande é a terça parte desse restante, portanto, 1/3 de 1.200. E 1/3 de 1.200 é 1.200 dividido por 3, que vai dar 400. Pronto, então já sei que são 400 aqui no tamanho grande. E ele disse que as demais unidades são no tamanho médio. Então, quais são as demais? Quantas são essas demais unidades? Se restaram 1.200 e eu sei que 400 é no tamanho grande, então no tamanho médio vai ser 1.200 menos 400, restaram 800. Dessa forma, para facilitar a nossa visualização, eu vou pegar essas unidades aqui desses tamanhos, vou escrever aqui novamente, pequeno, médio e grande. A gente já sabe que do tamanho pequeno são 300 unidades, do tamanho médio são 800 e do tamanho grande, 400. Ele informou que pretende-se dividir as 1.500 unidades do produto. De fato, aqui nós temos 1.500. 300 com 800, 1.100 com 400, realmente 1.500. Pretende dividir essas 1.500 em o maior número de grupos possível. Então, a gente quer pegar estas unidades que estão aqui e nós queremos dividir isso aqui em grupos. E nós queremos dividir isso aqui em grupos de tal forma que cada grupo aqui tenha x unidades do produto no tamanho pequeno. Então, ao dividir as 300 unidades do tamanho pequeno por esse número de grupos, eu vou ter aqui x unidades em cada grupo que tem um tamanho pequeno. Ele falou ainda que são y unidades do tamanho médio. Então, ao dividir essas 800 unidades do tamanho médio aqui por esse número de grupos, eu vou ter aqui y unidades aqui do tamanho médio e z unidades do tamanho grande. Então, ao dividir esses 400 aqui por esse número de grupos, eu vou ter aqui z unidades aqui no tamanho grande. E ele informou que não vai restar unidades do produto na divisão. Se não vai restar unidades aqui, significa que aqui o meu resto vai ser zero. E ele quer que a gente determine a diferença aqui, y menos x. Então, pessoal, veja bem, aqui nós temos divisões. E nessa divisão, aqui eu tenho o dividendo, aqui é o divisor, aqui é o quociente e aqui é o resto. Então, a gente precisa determinar quem é esse número g que representa para a gente essa quantidade de grupos. Repare que esse número g que está aparecendo aqui, ele é o nosso divisor. E esse g que é o divisor, ele é divisor tanto para o 300, quanto para o 800, quanto para o 400. Então, nós estamos procurando um divisor que seja um divisor comum. E ele precisa ser o maior, porque ele diz que é o maior número de grupos possível. Então, estamos procurando o maior divisor comum. Portanto, nós estamos procurando o MDC, o máximo divisor comum entre 300, 800 e 400.
Nesse caso aqui a gente nem precisa fatorar. Porque qual é o maior número que a gente pode dividir 300, 800 e 400 ao mesmo tempo? Que é o máximo divisor comum. Esse número é 100. Então nós já sabemos que G aqui, ó, que é esse número que está aparecendo aqui, que determina para a gente a quantidade de grupos, é 100. Portanto, nós vamos dividir aqui em grupos de 100. Agora, como ele precisa determinar o valor do x aqui e do y, então repare bem, ao dividir as 300 peças do tamanho pequeno por 100 grupos, significa que eu vou ter 3 unidades aqui de peças pequenas em cada grupo. Então, dividindo os 300 por 100, vai dar 3 unidades aqui do tamanho pequeno. E quantas são as unidades do tamanho médio? Dividindo 800 por 100 aqui vai dar 8. Quantas serão as unidades do tamanho grande? 400 por 100 vai dar 4. Portanto, eu já sei que cada grupo vai ter 3 unidades do tamanho pequeno, 8 unidades do tamanho médio e 4 unidades aqui do tamanho grande. Como ele quer que a gente determine essa diferença y menos x, que é isso aqui, o nosso y que a gente encontrou foi 8, e o x nós encontramos foi 3, e 8 menos 3 vai dar 5. Dessa forma, a diferença y menos x vai ser igual a 5, e 5 a gente encontra aqui na letra C. Show de bola, uma belíssima questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!